Olá, boa noite a todos. Eu estou entrando aqui para falar um pouco com vocês sobre intubação. Vou aguardar um pouco. Boa noite, Tereza, Juliano, Carlos Bruno, Matheus, Camila. Esperar um pouquinho só. Bom, eu vou começar falando aqui com vocês. Primeiro me apresentar um pouco. Meu nome é Vinícius, eu sou médico anestesiologista. Atualmente eu estou como diretor financeiro da Cooperativa de Anestesia. Eu tenho doutorado pela USP. Atualmente eu estou fazendo parte do comitê regional para suporte e determinações de manejo de via aérea para o Covid-19, para o coronavírus. E vou estar hoje com vocês para passar um pouco de experiência, dizer como é que estão os novos protocolos para o coronavírus, o que a gente pode fazer no paciente que está com insuficiência respiratória aguda, e como é que a gente tem que manejar esses casos de infecção, tá? Eu separei alguns dados para conversar com vocês hoje. Deixa eu colocar para cá. Bom, hoje, nos últimos dias, na realidade, a gente está vendo uma mudança de paradigma muito grande. Na verdade, isso começou já um tempo atrás, em dezembro, né, quando a China diagnosticou o primeiro caso. E início do mês de março, a Organização Mundial da Saúde ela decretou o estágio de pandemia, e isso gerou uma série de restrições e movimentações dos governos para que houvesse uma restrição das nossas atividades cotidianas para evitar a contaminação e ampliação do vírus. A gente sabe que a ideia da gente é achatar a curva. Hoje, para vocês terem ideia, a gente saiu de ontem no Brasil de 57 mortos para 77 mortos hoje. No mundo, a gente tem 23 mil mortos. Infectados no Brasil, 2.900. No mundo tem mais de meio milhão, 526 mil. Então, vejam que a proporção de casos tem aumentado. O domínio sobre a doença não é pleno. Lembrar que o vírus do coronavírus, o Covid-19, ele é um vírus que ele não é desconhecido no planeta, na realidade. O nome dele real é o SARS-CoV-2. Então, a mesma epidemia de SARS que aconteceu em 2002 na China, que era o CoV-1, né? Hoje é o CoV-2. Então, a diferença é a capacidade de infecção entre as pessoas, né? Cada pessoa infecta 2 a 3 pessoas diferentes. Falando um pouco da parte já vou iniciar a parte de intubação em si, tá? Então, fiz uma breve explanação aqui do contexto que a gente está vivendo hoje. A primeira coisa que a gente vai, quando estiver num cenário de pronto-socorro ou no cenário de UTI, que a gente vai se preocupar é em relação ao ambiente. A ambientação é extremamente importante nesse momento. Então, reparem o seguinte. O ideal era ter uma sala com pressurização negativa. A pressurização negativa é possível de ser feita com pequenos ajustes por técnicos da sua unidade, mas eu não vou recomendar isso agora. O ideal era que tivesse pressão negativa. Não tendo pressão negativa, a gente vai deixar a sala isolada. A gente não vai usar a sala para outros trâmites de preferência. A sugestão dos protocolos mais atuais é que nós utilizemos a sala de intubação só para essa finalidade. Então, o hospital teria que designar um local específico para essa sala de intubação, se for possível. Há a discussão atual sobre times de intubação. Se existe ou não a necessidade de time de intubação. A gente sabe que o protocolo atual para atendimento do coronavírus preconiza que o intubador ou médico mais experiente que vai abordar a via aérea esteja presente no momento e que ele seja o líder da situação.
Nesse caso, que a gente tem uma abordagem de um paciente crítico nesse sentido, tem que ser a pessoa mais experiente abordando. E esses times, talvez no plantão, quando você começar o plantão, você já indicar ou já posicionar o colega mais experiente, que tem um pouco mais de experiência, que fez algum treinamento mais específico, mais recente, possa estar liderando essa equipe e possa já estar avaliando o material. E eu já estou passando para o segundo ponto, que é avaliar o material. Então vejam, a primeira coisa que vocês vão fazer é organizar a equipe. É ver qual a enfermeira que vai estar junto, qual a enfermeira que vai estar do lado, qual o colega que vai estar dando suporte e que equipe é essa. Como é que essa equipe, Vinícius, como é que ela tem que ser montada? A equipe normalmente é montada com o médico mais experiente, quem vai executar o procedimento de abordagem da via aérea na cabeça, o segundo médico de suporte à sua direita e o técnico à esquerda. É recomendado que fique um técnico fora da sala. Esse técnico fora da sala, ele seria para entrar e sair e trazer materiais. Por exemplo, um carrinho de emergência, ele é recomendado que ele fique fora da sala. O carrinho de via aérea difícil é recomendado que fique fora da sala. Por quê? Para não contaminar esse material. Esse material, ele sendo contaminado, ele fica com uma impossibilidade ou uma dificuldade de limpeza posterior para o próximo caso. Se a gente atingir um pico de surto muito intenso em algumas cidades, não vai dar tempo de higienizar esse material para o próximo paciente. A gente vai sair contaminando um paciente para o outro. Então, esses carrinhos de suporte, eles ficam fora da sala e a gente vai deixar dentro da sala o material. Perfeito. E que material que é esse? O que a gente vai estar checando? A gente vai estar checando o oxigênio, a pressão do oxigênio, o carrinho de ventilação, o laringoscópio, bugie, fio guia, os tubos, as seringas, tá? Dispositivos de auxílio e suporte avançado com a máscara laríngea, se vocês tiverem. E eu vou falar mais um pouquinho mais para frente da máscara laríngea, ela tem uma grande importância nesse momento. O videolaringoscópio, que tanto tem se conversado, né? Se você tiver disponível e tiver experiência, eu vou falar mais para frente sobre isso, é recomendado que tenha nesse momento. E a gente vai evitar algumas situações, por exemplo, a gente vai evitar entubar o paciente acordado, vai evitar usar um fibroscópio. São situações que não são nossa realidade muitas vezes, mas se você está num hospital mais avançado, você acaba tendo, ou se você está na UTI. Tá? Então, quando vocês estiverem, né, dentro da sala de pronto-socorro, ou o centro cirúrgico, ou as UTIs, é importante que se minimize o número de pessoas próximas. Então, vocês vão diminuir e orientar as pessoas que estão próximas para saírem do local. Tá? O ideal é que vocês estejam de paramentação, de EPI. Máscara PFF2 ou N95 ou PFF3. Existe uma máscara que está no mercado, que também é azulzinha, muito parecida com a N95, a PFF1. É uma máscara que é só para limpeza e poeira. Essa máscara não serve para proteger você. Tá? É similar à máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica não protege você. A porosidade é muito pequena do vírus, permitindo a passagem entre a máscara. Então a gente precisa de uma máscara N95, PFF2 ou PFF3. Se o paciente for sendo assintomático, o ideal é que você use essa máscara com um óculos de proteção, um óculos de proteção ocular, luvas, né, gorro, e se você tiver aquele face shield, fica a seu critério, eu recomendo usar o face shield. Tá? Se o paciente for sintomático, caso confirmado, realmente é um caso muito suspeito, o que você vai fazer? Você vai usar, além disso, capote. Mas eu posso usar capote de roupa, aquele capote normal de centro cirúrgico? Não. Você vai usar um capote impermeável. Esse capote impermeável é aquele capote que a gente tem alguns locais que vai dar uma vedação bem melhor para você. O face shield ele passa a ser obrigatório, você vai usar a N95 por baixo, o óculos de proteção e o face shield por cima. E o capote, o gorrinho. Tá? Então, esse seria a recomendação para proteção individual. Em relação ainda a alguns equipamentos, é importante que vocês chequem a presença de monitor, de aspirador, se o aspirador está funcionando, se a maca ela pode dar uma inclinação, que a gente pega uma maca que não dá inclinação, o ideal é que a gente vai pegar alguns pacientes que estão com o estômago cheio,
A gente coloca uma inclinação pelo menos de 45 graus para ajudar na intubação e evitar uma broncoaspiração, nesse caso. A gente vai, é importante você verificar se tem lençol para colocar um coxim. O ideal é que o coxim tenha 6 centímetros para um adulto de estatura média. Aí você pega o seu dedo. O meu dedo, por exemplo, cada dedo tem 1,5 centímetro. Então aí você coloca uns 3 dedos mais ou menos, 4, de um coxim. O ideal é que o queixo fique na altura do externo, a relação anatômica, tá? Então, aí você vai fazer o sniff position, que é a posição ideal de intubação. Verificar se o capnógrafo está disponível. Se possível, alguns centros a gente está desenvolvendo uma caixa de acrílico. Essa caixa de acrílico fica na cabeça do paciente, como se fosse um hood, e a gente coloca as mãos por dentro, como se fosse um bercinho de neonatologia. Então nós estamos desenvolvendo isso. Um kit de cricotireoidostomia, que muitas vezes não está disponível, eu sei disso, porque pode virar uma via aérea de emergência, tá? Cirúrgica. O filtro bacteriano viral. Esse filtro bacteriano viral é um dispositivo que é barato e é disponível em várias UTIs e deveria ter nos pronto-socorros também. Então, o filtro bacteriano ajuda a não disseminar o vírus dentro do circuito do ventilador, tá? Outra coisa que é legal para vocês terem, que é uma dica, é vocês terem uma Kelly forte ou uma Kelly que vocês possam clampear o tubo. Quando vocês intubarem, alguns aerosóis saem no tubo, quando você vai fazer a intubação. Então, quando você terminar de intubar, que você tirar o fio guia, você já pode clampear o tubo até conectar ele com o ventilador. E se você precisar desconectar o paciente do ventilador, você também clampeia o tubo antes, para evitar que saiam aerossóis do paciente para o ambiente. E aí protege você, tá? Isso é uma dica legal. Outra coisa que vocês podem estar separando é a seringa de 20, o êmbolo que encaixa na seringa de 20, ele pode ser encaixado na parte de trás do tubo. Essa parte de trás, esse êmbolo da seringa, ele encaixa no tubo, você faz um furo com uma lâmina e consegue passar o fio guia por dentro desse êmbolo da seringa. Isso é uma coisa muito legal que evita aerossol também. Então, isso é muito interessante para vocês poderem se proteger. É claro que depende da qualidade da seringa, algumas seringas são mais duras, outras são mais flexíveis, mas funciona muito bem, tá? E já tem guideline falando sobre isso. Em relação à pré-oxigenação, é importante vocês terem em mente que esse paciente ele tem que ser muito bem pré-oxigenado. Ele tem que ficar pelo menos uns 5 minutos em pré-oxigenação plena, com FiO2 a 100%, para você realizar a intubação, para ele ter uma reserva de oxigênio suficiente para você ter tempo para intubar. Por quê? Porque você não vai ventilar o paciente a princípio. Você vai fazer uma sequência rápida. Então o que é isso, Vinícius? Uma sequência rápida. Você vai usar um relaxante muscular de início rápido, vai deixar o paciente em apneia esses 60 segundos iniciais, que é o tempo de ação da medicação. Desculpa, pode ser ela rocurônio ou pode ser succinilcolina. E aí, essa medicação, ela vai dar um pico de efeito para você 60 segundos depois, sem ventilar o paciente. Quando você ventila o paciente, seja com um dispositivo máscara, balão válvula máscara, né, que é o AMBU, ou com o ventilador mecânico, você tem uma dispersão grande de aerossóis. Então, se vocês fizerem isso, o ideal é que, se fosse no AMBU, você coloca o filtro entre o AMBU e a máscara, entre o balão e a máscara. Se for no ventilador, vocês vão colocar entre o paciente e a conexão traqueal, tá? É o local correto do filtro. Depois que vocês pré-oxigenaram durante 5 minutos, aí você pode realizar a indução do seu paciente. Como é que eu vou induzir? Você vai induzir primeiro com uma dose baixa de opioide, fentanil ou sulfentanil. O fentanil é o que tem mais... Pronto. O fentanil é o que tem mais disponível nos pronto-socorros. Então, o que você pode utilizar a dose é uma dose baixa. É uma dose de
50 a 100 microgramas. Então, o que a gente tem que entender é que se você usar uma dose muito alta de fentanil, o fentanil tem pico de efeito de 5 minutos. Você vai ter que esperar 5 minutos para fazer efeito pleno. E você não tem esses 5 minutos de espera. Você vai usar uma dose baixa, só para fazer um pouco de analgesia e diminuir o reflexo de tosse do paciente, bem como uma outra coisa que vocês vão fazer é lidocaína. Lidocaína na dose de 1,5 a 2 miligramas por quilo. Então é fácil. Se o paciente tem 70 quilos, você vai usar 140 ml. 140 miligramas. Então, uma dosagem bem fácil. Só duplicar em miligramas. E a lidocaína vai servir como principal fármaco para evitar a resposta da via aérea, a intubação. Isso vai evitar que o paciente tussa no seu rosto, vai evitar que você tenha um reflexo laríngeo e faríngeo exacerbado. Tá? Perfeito. E qual hipnótico que eu vou usar? Bom, o hipnótico de escolha, se o paciente estiver estável, é Propofol. O Propofol é o hipnótico que a gente tem de melhor perfil farmacocinético e farmacodinâmico, no sentido de efeito hipnótico em si. E é o que é mais usado no mundo todo. Se o paciente estiver estável, está com a pressão boa, não está com bradicardia, Propofol. Se o paciente está hipotenso, tem um sinal de instabilidade, usa-se, você pode fazer mão da ketamina. O midazolam, eu sei que muita gente está perguntando aí, Vinícius, e o midazolam? O midazolam ele faz pico de efeito com 5 minutos. Então você vai ter que fazer o midazolam, esperar 5 minutos, o paciente rebaixando, ficando deprimido, tendo diminuição da frequência respiratória, desaturando, para ele fazer efeito pleno. O que acontece na realidade é que muitos de nós faz midazolam e não espera 5 minutos, intuba o paciente semi-acordado. E aí é aquela briga. Já é muito difícil você manejar o paciente nessa situação. E o pior, pode acontecer o seguinte cenário. Você vai usar um relaxante de ação rápida em seguida, né, que pode ser a succinilcolina 1 mg por quilo, ou o rocurônio. De preferência, o rocurônio, porque a succinilcolina causa contração muscular. Pode emitir aerossóis também para vocês. Então, o rocurônio é a primeira escolha. Rocurônio na dose de 1,2 mg por quilo. 1,2 mg por quilo, que é a dose de sequência rápida. Os dois em 60 segundos, acabou. Então, se você usou o midazolam, que demora 5 minutos, e injetou o rocurônio, a succinilcolina logo em seguida, você tem um pico de 60 segundos, o paciente está totalmente relaxado, está imóvel, está paralisado. E ele está consciente ainda. Você vai entubar o paciente consciente e imóvel. Então, que é tudo que a gente não quer. Então, eu não recomendo o midazolam por causa disso. Ou usa-se o Propofol ou usa-se ketamina. Ketamina na dose de 2 mg por quilo. Tá? Que é a outra possibilidade que a gente pode fazer. E o etomidato? Vinícius, pode ser o etomidato. O etomidato é um hipnótico ruim nesse sentido. Quem usa sabe que às vezes o paciente fica semi-acordado, fica ali tendo recall, né, que a gente chama, alguns momentos de lembrança. E também tem que lembrar que o etomidato está ligado à diminuição de cortisol nas próximas 24 horas. Então, esse paciente, se ele entrar em sepsis, quadro franco de infecção, você pode estar deprimindo a resposta dele, simpaticomimética, né? Então, o etomidato não seria muito indicado nessa situação, tá? Aí a gente termina a indução do paciente. A intubação em si, como é que a gente poderia estar fazendo? Para intubação, você vai fazer o seu opioide, vai fazer a lidocaína, vai fazer seu hipnótico e vai fazer seu relaxante muscular, seja ele succinilcolina ou rocurônio, dando preferência para o rocurônio. Você vai intubar com o profissional mais experiente que tiver. Estão perguntando se é possível fazer xilocaína spray. É possível fazer xilocaína spray. Se o paciente, por algum motivo, você achar que ele vai ficar um pouco acordado, você vai ter que usar uma sequência rápida que você não possa usar de lidocaína, mas o melhor é a lidocaína endovenosa, EV mesmo, tá? Até para não... a gente não vai estar entubando o paciente acordado, né? Que é acho que é a principal vantagem de entubar, quando a gente usa uma xilocaína spray, entubar o paciente acordado.
Em relação à intubação, voltando, a gente vai evitar a ventilação positiva, tá? Vai evitar a ventilação com ambu. Vai pegar o profissional mais experiente para intubar, sempre. Já deixa o tubo com fio guia sempre. Sempre vai deixar o tubo com fio guia. Porque você tem que procurar intubar de primeira. Para vocês terem ideia, a chance que vocês têm de uma segunda intubação ter falha é de 50%. Você perde 50% da sua chance de sucesso se você tenta uma segunda vez uma via aérea. Porque você perde força na mão, você começa a ficar nervoso, você já disposiciona. Então, assim, força máxima para que a primeira tentativa seja um sucesso. Se tiver na UTI, você baixa um pouco a cabeceira para sua altura, regula a mesa para sua altura, tá? Se o paciente desaturar durante o procedimento, aí não tem jeito. Se você está induzindo, o paciente começa a desaturar rápido, lembrem-se que quando vocês estiverem lidando com um paciente de coronavírus, vocês estão intubando por uma insuficiência respiratória. O paciente vai estar dispneico, já vai estar desaturando. Então, é possível que durante o processo de indução do paciente, ele comece a desaturar. E aí, se ele desaturar, realmente aí não tem jeito. Aí o jeito é ventilar o paciente mesmo, tá? O ideal, é claro, se o paciente aguentar ficar os 60 segundos do relaxante muscular para fazer efeito máximo de relaxamento sem ventilar, esse é o cenário ideal. Por isso que a gente faz uma pré-oxigenação otimizada com 5 minutos com a FiO2 de 100%. Como é que eu uso uma FiO2 de 100%? A FiO2 de 100% é feita com um balão válvula máscara, no geral, com 10 litros por minuto. Tá? 10 litros por minuto, você coloca no fluxômetro. A dose do Propofol, estão perguntando aqui, é de 12 miligramas por quilo. 12 miligramas por quilo para um adulto normal. Tá? O fio guia vai usar em todos. O filtro bacteriano entre o paciente e o sistema traqueal. Você vai deixar a máscara laríngea, de preferência, já em cima do carrinho fora da sala. Por quê? Porque se você tiver uma máscara laríngea, é muito melhor você passar a máscara laríngea e ventilar de resgate pela máscara laríngea do que você ventilar com um ambu, um dispositivo balão válvula máscara. Gera muito menos aerossóis a máscara laríngea do que o ambu. Então, se o paciente estiver desaturando, em vez de você usar o ambu, você pode usar a máscara laríngea. E aí ventila pela máscara laríngea, protege você, tá? Evitar intubação acordada, como eu disse para vocês, para o paciente não ficar tossindo. Evitar fibroscopia, porque o paciente também pode ficar tossindo. E a manipulação com fibroscópio é muito mais complexa também. Videolaringoscópio. Pronto, o videolaringoscópio é a recomendação formal porque permite você ter uma distância do paciente. Você coloca o videolaringoscópio lá na frente e você se posiciona bem mais distante. Contudo, é necessário que o médico ele tenha familiaridade com o dispositivo, porque ele não pode estar fazendo a curva de aprendizado dele com os pacientes coronavírus, senão ele vai se contaminar mais. Então, assim, se você já tem familiaridade, já está acostumado a mexer com o videolaringoscópio, perfeito. Use, que vai ser melhor do que um laringoscópio normal. Mas se você não tem, não é a hora de você ter a curva de aprendizado, tá? Use o laringoscópio já convencional, que você está mais acostumado. E numa situação que o paciente, a gente não esteja nesse surto epidêmico, nessa pandemia, aí você treina o videolaringoscópio, tá? A pinça Kelly, como eu falei para vocês. Vocês podem, depois da intubação, colocar uma pinça Kelly em tubo, para parar os aerossóis. E o êmbolo, usar o êmbolo da seringa de 20, atrás do tubo, faz um cortezinho no êmbolo para passar o fio guia por dentro. E aí evita aerossol também, tá? A ausculta. A recomendação mais recente é que se você tem uma certa experiência, é um intubador experiente, você deve evitar a ausculta direta com estetoscópio para saber se está seletivo ou não. Se você conseguir ver que o paciente está expandindo o pulmão dos dois lados simetricamente, não tem dúvida sobre a seletividade do tubo, não precisa auscultar. Agora, se tem alguma suspeita de broncoespasmo, alguma alteração dentro do movimento da caixa torácica do paciente, da expansibilidade dele, de você ver a simetria, de um lado está maior do que o outro, aí você pode
puxar um pouco o tubo, puxar 2 centímetros e reverificar. Se mesmo assim você está com dificuldade, você pode auscultar. Por que esse cuidado todo de evitar usar o estetoscópio? Porque a gente fez algumas análises e os trabalhos têm demonstrado que existe muita contaminação dos profissionais com o estetoscópio, principalmente nas olivas. E você acaba não limpando a orelha no geral, né, o pavilhão auricular, e isso acaba carreando você como um portador do vírus para outros lugares. Então, assim, o ideal é que vocês evitem de estar usando o estetoscópio para casos mais simples e usar realmente no caso só para tirar uma dúvida mais complexa, tá? Por isso também de deixar o intubador mais acostumado. A pessoa que está mais acostumada, mais experiente, ele vai saber lidar e só usar o esteto em situações realmente de extrema necessidade. Por fim, eu vou deixar aqui uma última dica que é em relação a de você se desparamentar. Desculpa. O fato de você desparamentar é um ponto que você normalmente se contamina muito. Por quê? Porque passa aquele pico de estresse, você puxa os EPIs de todo jeito e aí você contamina a si mesmo e normalmente a outros, muitas vezes. Então, assim, quando for se desparamentar, é importante que vocês entendam que tirar a luva de forma adequada, você tem alguns manuais explicando como é que você faz isso, dá pra gente demonstrar no YouTube, por exemplo, tem. Tirar o capote de forma adequada. Se você tiver dificuldade, alguma coisa assim nesse sentido, você pode pedir para algum colega fora que esteja paramentado também, para não se contaminar, ele ajude você a retirar esses EPIs, tá certo? E mais seria ainda necessário falar um pouco de extubação e ventilação mecânica para completar isso, a nossa conversa aqui, e eu vou estar tentando fazer outros encontros com vocês para a gente discutir esses assuntos, tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo no dia de hoje. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação atípica, tá muita gente dentro de suas casas, fazendo sua contribuição. Eu vou deixar meu apelo a vocês para que vocês falem com as pessoas, não só seus colegas, mas seus amigos, familiares, de permanecerem em casa nesse momento crítico, para a gente tentar baixar essa curva de infecção. Vocês poderem falar com principalmente seus pais, suas mães, os mais velhos, pessoas com comorbidades. A gente vê que o vírus está tendo um comportamento que tem uma relação de gravidade e infecção maior em pacientes com comorbidades como pneumopatias, imunossuprimidos, cardiopatas graves, diabéticos, até hipertensos, né, que a gente está vendo essa associação com a doença com hipertensão, que é uma coisa que não era nem esperada, né? Então, tomem cuidado, porque realmente a questão é muito séria. A Itália está com uma situação que ela não tem onde enterrar os mortos, atendimento em praça pública. Eu não quero de maneira nenhuma ver o nosso Brasil do jeito que outros países estão, ainda mais a gente tendo o privilégio de Deus, não sei, da gente ter sido um dos últimos países a entrar nesse pico. Deu tempo da gente saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, se preparar um pouco para o que está vindo. A nossa curva é uma curva que, se vocês analisarem, é uma curva que está diferente da curva americana. A curva americana está íngreme, logarítmica mesmo, e a curva brasileira ela deu uma inclinadinha. Talvez seja por causa realmente das nossas ações, e as ações estão sendo efetivas, tá? Agradeço a atenção de todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, algo que vocês queiram saber mais. Bom, então vou estar desconectando aqui. Um abraço para todo mundo, uma boa noite. Até o próximo vídeo, tá bom? Obrigado.